Olá, benvenuto, né? Senhores, hoje nós vamos falar de ansiedade. Toda essa pandemia está gerando um problema sério na gente. Está nos atacando físico e mentalmente. Tem nos trago diversos problemas, desentendimento dentro de casa, nervosismo, entendeu? Mal-estar geral, o sistema está todo bagunçado, entendeu? A gente está ansioso, né? Não pode sair, não pode fazer isso, não pode aquilo, uma série de coisas. E a ansiedade cresce muito com isso. Esse vírus nos botou numa situação muito complicada, tá? Deixando a gente com a ansiedade totalmente aguçada e cada vez crescendo mais. E para isso, nós chamamos o Dr. Jorge Lordello para vir novamente nos falar alguma coisa sobre isso. E ele vai nos dar 7 maravilhosas dicas de como você se livrar dessa ansiedade gerada pela essa pandemia que nos causa tantos danos psíquicos ou físicos. Nós estamos passando por momentos muito difíceis e precisamos arranjar um jeito de aliviar essa tensão, essa ansiedade. Dr. Jorge, é com você. Siga o vídeo e juntos seremos muito mais fortes. Meses dentro de casa, perdemos a nossa rotina. Você está com processo de estresse ou ansiedade? Respondeu que sim? Continua comigo que eu vou te dar 7 dicas importantes para você resolver esse problema emocional. Mas antes de começar com essas dicas valiosas, se inscreve no canal, não caia na roubada. Dá um like que a minha equipe adora. Ativa o sininho de notificação e, por último, deixa sua mensagem, a sua dúvida ou também uma dica para a gente criar novos temas aqui no meu canal. A ansiedade e o estresse podem gerar sintomas físicos e psicológicos. E eu quero citar todos para você, porque talvez você descubra que você está nesse processo de desequilíbrio emocional. Sensação de falta de ar, aperto no peito, tremores e até pensamentos negativos. Todos esses sintomas baixam a sua imunidade e abrem campo para você pegar doenças através de bactérias e vírus. Eu tive acesso a um relatório da OMS agora, de março de 2020, que diz o seguinte: no Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas sofrendo um processo intenso e duro de ansiedade. Só para você ter uma noção, nessa escala de problemas emocionais, a OMS encontrou no Brasil, primeiro, depressão, segundo, ansiedade. Não tá fácil para ninguém desde quando começou a pandemia e o isolamento social aqui no Brasil. Esses problemas aumentam o seu nível de ansiedade, aumentam o seu estresse e muitas pessoas estão ficando deprimidas. Como é que será que eu faço para conseguir manter uma consciência de saúde numa época tão difícil? Eu quero te passar 7 dicas muito valiosas. A primeira dica é uma mudança de atitude. Quando falamos de mudança de atitude, primeiro você pode mudar o foco daquilo que você está realmente enxergando. Você tem um problema e começa a se preocupar antes do problema acontecer. E eu vou te dizer uma coisa muito importante. Geralmente esses problemas são imaginários, não vão acontecer e geram o quê? Uma ansiedade. Bom, eu queria te falar sobre relaxamento mental e meditação, que é praticamente a mesma coisa. Eu queria que você procurasse no Google, existem várias técnicas para você fazer o relaxamento mental. Eu, particularmente, gosto de procurar sempre no YouTube música de natureza, eu sento numa cadeira, fecho os olhos e eu começo inicialmente fazendo o quê? Um exercício respiratório. Respiro pelo nariz em 3, seguro em 3 e solto pela boca em 3.
10 vezes, ouvindo essa música relaxante. Depois de 15, 18 minutos, eu vou te dizer uma coisa, eu saio totalmente relaxado e o nível de ansiedade praticamente zero. Segunda dica, aprenda a respeitar as suas limitações. Sabe o que gera ansiedade? Muita gente acaba se comparando com quem, em tese, está numa situação financeira, por exemplo, melhor que a sua. É gozado isso, as pessoas querem se comparar, muitas vezes com pessoas que estão numa fase de vida completamente diferente da sua. Respeitar as limitações é olhar para você e dizer o seguinte: cometi alguns erros no passado, ok, mas eu tenho que olhar para frente, estabelecendo sonhos, metas e realizando dia a dia um pouquinho. Terceira dica, respirar fundo e calmamente. Eu comentei na primeira dica nesse exercício de respiração, ok? Ele é extremamente poderoso para limpar a toxina e baixar a ansiedade. Então vamos supor que num determinado momento do seu dia, trabalhando, estudando, não importa se teve uma briga e você está muito tenso, muito ansioso, vai para algum lugar e faça esse exercício de respiração que eu ensinei. Eu posso te garantir que você vai baixar e regredir o seu nível de ansiedade e também de estresse. Dica 4, pensar positivo. Você pode falar, nossa, Lordela, mas que dica banal. Não é não. Tudo começa com um pensamento e esse pensamento tem que ser positivo. Quando eu falo pensamento positivo, você vai pensar o seguinte: pense aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Vou te dar um exemplo muito interessante. Tem gente que fala assim, eu não quero ficar doente. Tá pensando errado. A imagem que o seu cérebro faz é de doença. Você tem que pensar positivamente, mas aquilo que você deseja para o seu futuro ou no seu presente, e não pensar aquilo que você não quer. Portanto, mudar a maneira como você pensa faz uma enorme diferença na sua vida. Dica 5, viva o presente de forma intensa. Você vai fazer o seguinte, todo dia, na hora de dormir à noite, você vai pegar um bloquinho. Nesse bloquinho você vai colocar o seguinte, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu te garanto que você vai dormir com essas coisas na cabeça que você escreveu. Levantou de manhã, primeira coisa que você vai ver, sua lista de afazeres diários. E aí você vai começar a fazer. Isso é uma técnica para você viver intensamente o presente de forma programada, pois quem não se programa não consegue viver o momento presente de forma intensa. Sexta dica, é importante você identificar as causas dessa ansiedade. Ansiedade tem muito a ver com preocupação. Preocupar-se, ou seja, é ocupar-se antes do tempo. Isso não leva a nada. É importante você tentar definir o que te leva a ter essa ansiedade, pois sabe o que vai acontecer? São pensamentos que eu chamo de imaginários. São coisas que dificilmente vão acontecer. Vamos lá. Imagina uma mãe que se despediu do filho à noite no fim de semana, que o filho foi para a balada. A mãe vai para a cama e não consegue dormir. Ela fica ansiosa e ela começa a pensar, meu filho pode bater o carro e morrer, o meu filho pode ser assaltado. Ou seja, ela se preocupa com algo que ela está criando. Isso realmente não vale a pena. Quando você tentar identificar a causa da ansiedade, você vai ver que a maioria delas é bobagem, simplesmente são criações da sua mente fértil. Sétima e última dica, pratique exercícios físicos. Isso traz um equilíbrio corpo e mente tremendo. Mas eu sei que você pode estar me dizendo, mas Lordela, eu não gosto de ginástica, eu não tenho prazer em nada. Bom, aí eu vou te dar um recado de um psicólogo amigo meu que ele fala o seguinte, olha lá para trás, na sua infância, e tenta lembrar qual era o tipo de atividade física que você gostava. Será que é andar de bicicleta? Compre uma bicicleta. Será que era piscina? Tente começar a nadar. Ou você gostava de andar? Comece a andar. Mas eu quero te dizer que uma das atividades mais simples e práticas, realmente, que não custa nada, você precisa de um par de tênis, é andar. Então, faça esse esforço. Se programe, comece a andar inicialmente um pouquinho, vai aumentando todos os dias e num determinado momento você começa a verificar que você consegue liberar endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer que faz com que o corpo e mente mantenham um estado muito positivo para você. Portanto, você tem que cuidar da parte emocional, mas também cuidar da parte física. Eu sei que muita gente que está me assistindo está sofrendo de ansiedade e você pode estar dizendo, mas Lordela, algumas coisas de que você falou eu já faço, mas eu continuo realmente com muita ansiedade e até me sinto também deprimido. Ok, as orientações que eu te passei nesse vídeo são técnicas que realmente funcionam, mas é óbvio que algumas pessoas talvez estejam com um quadro mais agravado e a pandemia está fazendo isso. Ou seja, são pessoas que eventualmente estão passando por um momento
mais difícil do que estavam vivendo. Se você encontra nesse quadro, eu te dou 2 dicas. Primeiro é você fazer esses 7 itens que eu te propus. E o segundo é que você procure um profissional da área da psicologia para que ele possa te atender, te avaliar e a partir daí ofertar as devidas soluções, ou de um tratamento psicológico e, em alguns casos, até tem que entrar com remédio, e aí é o caso de você procurar um psiquiatra.